o agro, como um todo, ele em momento nenhum ele deixou de continuar produzindo, até porque nós não podemos parar. E eu acho que esse fato do agro brasileiro ter enfrentado essa pandemia de pé e trabalhando foi com que a gente conseguisse colaborar de forma tão significante na balança comercial brasileira. E há um relacionamento muito estreito entre o Brasil e China. Nós somos grandes consumidores de insumos, de produtos chineses, não é? Com certeza. Embora eu acho assim, se a gente for avaliar, a China precisa muito mais do Brasil do que o Brasil da China, dado que ela é uma consumidora de proteína, ela precisa de comprar o soja, ela precisa de comprar a carne aqui. É questão de segurança alimentar daquele país, a sua relação comercial conosco. Mas nós também, se a gente avaliar a quantia de insumos agrícolas, a quantia de produtos químicos utilizados tanto nas lavouras como na questão de remédios e enfim, para animais, é enorme essa relação de troca em equipamentos, máquinas, implementos. Então eu tenho a certeza de que essa é uma relação bastante duradoura em relação à China, logicamente que respeitando a soberania nacional, tanto nossa como a deles. A JBS anuncia aí o fechamento de algumas plantas em Mato Grosso, Alta Floresta, Juína. Isso preocupa os senhores do setor? Paulo, recebemos na semana passada o anúncio do fechamento da unidade de Juína, do JBS aqui de Juína, particularmente bastante próximo da gente, não deixa de ser, de fazer parte desse complexo aqui, Vale do Arinos Noroeste. Juína que, vamos falar assim, é responsável pelo abate daquelas cidades mais distantes do Noroeste, aí, quando a gente fala município de Aripuanã, Colniza, acaba que sendo talvez a planta grande dessa região é a planta de Juína. A gente observa, mas a gente já observa há bastante tempo, que essas 3 plantas, num raio aí de 200 quilômetros, abrangindo 3 plantas, que são as plantas de Brasnorte, Juara e Juína, que uma dessas plantas talvez não se sustentaria de pé. A empresa optou, e foi isso que ela anuncia em comunicado, de manter a planta de Brasnorte aberta, pois é uma planta melhor, mais adequada, de capacidade maior de abate, de capacidade maior de expansão. Então ela optou por manter Brasnorte aberto e a paralisação de Juína. Paulo, eu acho que outras plantas podem vir. A gente viu no ano passado abertura da planta, ano retrasado, a planta de abertura de Juruena, na mão de um grupo iraniano. A gente viu no ano passado, final do ano passado, abrir a planta de Nova Monte Verde, lá do grupo Monte Verde. Então a gente gostaria muito de que outras indústrias viessem e se aportassem nessa região. O Mato Grosso ainda tem uma concentração de plantas frigoríficas muito grande na mão da JBS. Mais de 40% das plantas do estado são de um único grupo, que é da JBS. Então a gente gostaria de que viesse maior concorrência, até para que haja uma maior disputa de preço, fazendo assim com que o pecuarista seja remunerado, vamos falar, de acordo com o que de fato vale o mercado, sem essa prática de combinar preço, enfim. A gente espera que esse problema de Juína seja resolvido o mais rápido possível com uma vinda de um outro grupo para aquele município. Juruena segue abatendo, os abates de Juína foram migrados para o município de Brasnorte e a gente vê natural. É natural que num momento de escassez de boi, como é esse que a gente enfrenta, e que não vai haver uma solução a curto prazo para isso. A gente exportou mais o ano passado. Nós vamos lembrar que nós baixamos os nossos estoques de animais mais zerados, porque o pecuarista foi mais eficiente e abateu esse boi mais novo, mais cedo. Esse boi foi para o confinamento e, em vez de morrer com 3 anos, ele morreu abaixo de 2 anos nos confinamentos. Então nós estamos sendo mais eficientes na produção. Então é natural que as indústrias
se articulem nesse movimento de que tem 2 plantas no estado, para uma, segue só com uma planta batendo, ou não, diminui a capacidade, aumenta um pouquinho a ociosidade dessa planta que tem capacidade para bater 1.000 cabeças, vai abater só 600, 700, para tentar passar por esse momento de escassez de boi, que é latente nesse momento, para tentar passar assim com menos prejuízo operacional. Maior do que as relações pessoais, que a gente notoriamente sabia que essa é a relação pessoal Bolsonaro e Trump, era uma relação de muito acesso, né, do Bolsonaro com o Trump. A gente avalia que as relações institucionais são maiores do que as relações pessoais. E não creio que a posse de um presidente, talvez com uma tendência um pouco mais à esquerda, como é o Joe Biden, que isso vai interferir nas nossas relações comerciais com os Estados Unidos. Se a gente avaliar tanto no setor de grãos como no setor de carne, nós somos muito mais concorrentes dos Estados Unidos do que parceiros comerciais. A gente tem habilitações aqui, até Juara é uma das plantas que está sendo analisada para liberação para os Estados Unidos. Mas assim, o selo dos Estados Unidos funciona muito mais como a gente está aberto à exportação dos Estados Unidos, funciona muito mais como um selo de garantia de mercado, de falar, não, os Estados Unidos importam, então podemos importar porque lá é tudo muito mensurado, os dados lá são muito confiáveis, do que de fato como volume de venda para esse país. É muito melhor a gente continuar abastecendo o Oriente Médio, leste asiático, China, do que a gente se prender a querer vender mais. Eles são excelentes produtores de carne, né? Excelentes exportadores de carne também, excelentes produtores de soja. Então, os nossos vínculos diplomáticos, eu acho que tendem a se manter alinhados aí durante a gestão aí do Biden. Muito bem, para a gente encerrar, vamos voltar para a nossa casa, para a nossa cozinha. E Juara, o momento que está atravessando aí, qual é a análise que você faz, que está ligado aí ao setor produtivo, tanto na produção de grãos, expansão de terras, vários pontos da cidade sendo explorados, empreendedores de olho aqui nas nossas reservas, nas nossas terras, nas nossas águas, enfim. Que olhar o senhor lança sobre isso tudo? Paulo, um olhar muito otimista. Sou daqui, sou suspeito para falar, porque dei meus primeiros passos aqui nessa terra. Vejo que Juara, num curto espaço de tempo, nós vamos passar por uma revolução. É notório a avidez de investidores vindo investir principalmente em terra aqui, que é o que a gente produz bem. Eu acho que a gente precisa, principalmente o brasileiro, precisa respeitar aquilo que ele sabe fazer bem. Muitas vezes fica, vamos voltar para ecoturismo, não sei o que, tudo certo. Se quiser expandir esse tipo de atividade, ótimo. Mas vamos sempre focar que o que a gente sabe fazer aqui no Mato Grosso é plantar grão, é engordar boi, é gerar riqueza do agro. Vamos respeitar as nossas virtudes. Essa é a nossa, é onde a gente se identifica, é onde a gente é competitivo, aonde a gente faz melhor do que ninguém, num custo mais barato do que ninguém. Eu avalio, assim, é notório essa busca por terra aqui, essa transição de áreas de pecuária e principalmente áreas de pecuária degradada para a agricultura. Eu acho que nossos estoques, é a minha análise, mas eu acho que nossos estoques de boi tendem a estagnar, se não até baixar um pouco em relação ao volume de boi. Essa cedência de áreas para a agricultura, eu acho que ela é um caminho sem volta. Já tem aqui rincões aqui do estado, regiões, logicamente, que mais de topografia melhor, de logística acessível para a lavoura, que já está, vamos falar assim, o boi já é um artigo em extinção nessas micro-regiões, mas eu acho que a gente tem muito no que expandir ainda, e acho que o soja, depois dele implantado aqui, o grão, depois de implantado aqui, vai ser um excelente parceiro para a pecuária daqui. Nós vamos conseguir intensificar ainda mais a nossa produção pecuária do município, gerando riqueza, gerando renda, movimentando a cidade, crescendo a cidade, trazendo estrutura para essa cidade. Muito confiante com a gestão do atual prefeito
já entregou bastante nesses 2 anos de período dele. Desejo sucesso a ele. Vamos estar com uma equipe nova nessa gestão aí de 2021. E eu tenho a certeza de que Juara vai brilhar muito aqui no Nortão de Mato Grosso.